Glória a Deus, que a paz e a graça vos sejam multiplicados, amém? Vamos para mais um dia de leitura do livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E hoje nós entramos na 12ª e última unidade do livro. E o tema é a comunhão contínua com Deus. Deixa eu orar por você. Pai, graças te dou pela vida dos teus filhos, seja o Senhor a capacitá-los a viver essa comunhão contigo, conhecer o Senhor e fazer tua vontade. Empodera-os com o teu Espírito Santo que habita dentro deles, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? O reavivamento em Saskatoon. Eu fui a Saskatoon para conversar com a Igreja Batista da Fé sobre minha ida para lá como pastor. Eu fui até lá para ver se Deus me queria trabalhando ali. Em Saskatoon, Deus me falou por meio de um pastor local que me disse que Duncan Campbell estivera em Saskatoon no ano anterior. Duncan Campbell foi usado por Deus de maneira poderosa para causar um avivamento nas Ilhas Hébridas, que ficam diante da costa da Escócia. Duncan disse que na noite anterior ele havia recebido de Deus a certeza de que o fogo de um reavivamento iria se acender em Saskatoon e se espalharia por todo o Canadá. Isso mexeu com minhas entranhas. Durante grande parte de minha vida eu estive ansioso por ver um reavivamento no Canadá. Eu vi como os marcos espirituais que Deus tinha posto em minha vida apontavam para este trabalho em Saskatoon e então aceitei o convite para ser o pastor daquela igreja. Senti o desejo de orar com outros pastores das muitas denominações existentes da cidade. Eu me reunia com um grupo toda terça-feira e com outro na quinta-feira, chamando por um reavivamento. Durante 1 ano e meio, nós, os pastores, oramos juntos. Um dia, Bill McLeod me chamou e disse: Harry, o que nós temos pedido a Deus já está acontecendo. Ele me disse então que sua denominação havia terminado uma semana de conferências. Havia 2 diáconos em sua igreja que eram irmãos, mas não se falavam. Havia 6 anos. Numa das noites, eles saíram de onde estavam sentados, atravessaram todo o salão e se abraçaram, chorando, e renovaram seus laços de fraternidade. Uma emoção profunda caiu sobre toda a congregação. Os cultos continuaram e muitas pessoas da comunidade cristã começaram a participar. A multidão superou a capacidade do templo da igreja de Bill. Fomos para o templo da igreja anglicana, onde cabiam 700 pessoas. Na primeira noite ele já ficou cheio. Fomos para a igreja da Aliança, onde cabiam 900 pessoas. E em 2 noites já não cabiam mais ninguém. Novamente tivemos de mudar e fomos para a Igreja Unida, onde cabiam 1.500 pessoas. Durante 7 semanas e meia, tivemos cultos ali que geralmente iam até as 22 ou 23 horas. Todas as noites tínhamos uma reunião complementar na qual as pessoas permaneciam sendo aconselhadas e eram levadas a se acertar com Deus. Por vezes ficamos até as 4 ou 5 horas da manhã. A partir daquele despertamento, um verdadeiro avivamento se espalhou por todo o Canadá e atingiu muitos lugares no mundo todo. Versículo para decorar. Consideremo-nos uns aos outros para estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 24 e 25. Dia 1. O remédio de Deus para a comunhão quebrada. A koinonia é algo opcional para o crente, como também não o é para a igreja. A koinonia não é algo opcional para o crente, como também não é para a igreja. Estar em Cristo e ser membro do seu corpo exige uma comunhão com o Cristo vivo. O relacionamento de amor, a koinonia, a comunhão com que você tem com Deus é o aspecto mais importante do conhecê-lo, de conhecer sua vontade, de ser capacitado a realizá-la.
A koinonia é essencial para indivíduos e igrejas experimentarem a vitalidade que vemos nós, crentes do Novo Testamento. A comunhão íntima com Deus e com seu Filho Jesus Cristo produz comunhão entre os irmãos e irmãs em Cristo. Só Deus pode produzir uma koinonia, comunhão genuína. A expressão suprema dessa comunhão divina é manifestada quando pessoas com diferenças tão marcantes se juntam num relacionamento vivo com Deus. Das duas situações seguintes, qual delas é a maior demonstração do poder de Deus de criar e manter comunhão entre as pessoas? Marque as opções. Eu acho que eu não coloquei essa tarefa, não. Marque aí as opções. Então, primeira, a comunhão espiritual entre pessoas de uma mesma raça, língua, educação e condição econômica. A comunhão espiritual entre pessoas totalmente diferentes no que se refere à sua cultura e posição social. Quando caem as barreiras humanas e as pessoas com diferenças significativas podem viver juntas em paz, o mundo vê algo que só Deus pode fazer. No reino de Deus não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Essa koinonia, criada pelo Espírito Santo, é também mantida por Ele. A koinonia com Deus e com o próximo pode, no entanto, ser ameaçada e até mesmo quebrada. Às vezes a comunhão quebrada com um irmão ou irmã em Cristo pode ser devido ao pecado de um deles, a quebra da comunhão com Deus. Nesse caso, você deve orar por essa pessoa e fazer todo o possível para ajudá-la a se voltar para o Senhor. A quebra da comunhão com o irmão ou irmã em Cristo indica a quebra da comunhão com Deus. Se deve começar sempre examinando sua própria relação com Ele. A ruptura tem início no seu relacionamento pessoal com Deus, não em seu relacionamento com o próximo. Se sua comunhão com Deus está quebrada, você não pode continuar em comunhão com o seu irmão em Cristo. Você tem de primeiro permitir que Deus o conduza de volta a um relacionamento adequado com Ele. O pecado quebra a koinonia com Deus. O pecado separa você da comunhão íntima com Deus. Existem diversas palavras na Bíblia, tais como transgressão, iniquidade e mal, relacionada com aquilo que normalmente chamamos de pecado. Nós pecamos contra Deus quando erramos o alvo estabelecido pelos propósitos divinos, rebelamos-nos contra Deus e nos recusamos a segui-lo, cometemos atos de maldade, impiedade ou imoralidade. Quando você peca contra Deus, sua comunhão com Ele se quebra. No Antigo Testamento, esse relacionamento quebrado é simbolizado pelo rosto de Deus escondido. Nosso rosto inclui os principais órgãos da comunicação. O olho vê, o ouvido ouve e a boca fala. Embora Deus não tenha um corpo físico, o rosto de Deus representava para os hebreus a presença, a aceitação e a aprovação dele. Para Deus, virar o rosto era um sinal de rejeição e reprovação e de sua ausência. Sublinhe a palavra rosto em cada um dos versículos seguintes. Vai marcar aí para você entender. Isaías 54:8. No ímpeto de indignação, escondi de ti por um momento o meu rosto. Isaías 57:17. Por causa da iniquidade da sua avareza, me indignei e o feri. Escondi-me e indignei-me. Isaías 64:7. Escondeste de nós o teu rosto e nos consumiste por causa das nossas iniquidades. Jeremias 33:5. Escondi o meu rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. E aqui vem uma tarefa. Nas citações a seguir, escreva no espaço em branco à esquerda do texto a parte do rosto de Deus a que se refere. Escreva olhos, ouvidos ou boca, de acordo com o versículo. Se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Salmo 66:18.
As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Isaías 59, 2. Eis que vem os dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Amós 8, 11 e 12. Tu que és tão puro de olhos, que não podes ver o mal. Abacuque 1, versículo 13. O que a Bíblia quer dizer quando fala que Deus escondeu o seu rosto? Marque todas as respostas certas. Deus estava com medo? Deus impediu o povo de ter experiência da sua presença? Deus rejeitou a pessoa ou o povo por causa do pecado? Deus se recusava a olhar, ouvir ou falar por causa da iniquidade? Por que Deus esconde o rosto? Você responde aí, tá bom? Vamos continuar a leitura. Deus não esconde o rosto por estar com medo. Ele o faz devido à sua ira diante do pecado. Agindo assim, Deus impede a experiência de sua presença, mostrando sua rejeição ao pecado e sua recusa em ver, ouvir ou falar. Quando isso acontece, nossa comunhão com Deus se quebra. As outras respostas são olho, 4, ouvido 1 e 2, boca. Ouvido 1 e 2 e boca 3. Não admira que o salmista tenha clamado na hora da angústia. Até quando, ó Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmos 13, verso 1. A comunhão com Deus é privilégio que um filho de Deus mais almeja. Por isso, o rosto escondido de Deus é uma das mais terríveis correções. Até a disciplina de Deus é uma expressão de seu amor, destinada a nos atrair novamente à comunhão com Ele. Hebreus 12, 1 ao 11. Essa experiência que o indivíduo pode ter, isto é, a quebra da comunhão com Deus, pode acontecer também com um grupo, uma família, uma igreja, uma denominação ou uma nação. O remédio divino para o pecado. Graças a Deus que nos deu um remédio para o pecado e para a comunhão que se quebra. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, verso 9. Quando você concorda, vou até colocar aqui para você, peraí. Quando você concorda com Deus a respeito da fealdade, do seu erro, você está confessando o seu pecado. O arrependimento e a confissão dos pecados andam juntos. Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados, ela afasta deles e se volta para Deus. Quando sua comunhão com Deus se quebra por causa do pecado, concorde com Deus sobre o seu pecado e dele se afaste. Volte-se para Deus, que Ele perdoará os pecados e restabelecerá seu relacionamento com Ele. Quando a coinonia com Deus for quebrada por causa do pecado, o que você tem que fazer para ser perdoado? Ninguém pode enumerar as maneiras pelas quais a pessoa pode pecar contra Deus. E qualquer pecado quebra a comunhão com Deus. O remédio de Deus para nosso pecado é concordarmos com Ele, afastarmos-nos do pecado e nos voltarmos para Deus. É preciso arrepender-se e confessar. Quando você peca, o Espírito Santo o convence do pecado. Deus quer que você se mantenha sempre num relacionamento adequado com Ele. Quando você não responde ao convencimento do Espírito Santo, Deus então submete você à disciplina. A disciplina de Deus tem sempre o objetivo de trazer a pessoa de volta à coinonia com Ele. Se você não responder imediatamente à disciplina de Deus, Ele fará recair sobre você julgamento ainda mais severo, a fim de obter a sua atenção. Levíticos 26. Os julgamentos de Deus podem recair sobre uma família, uma igreja, uma denominação e até mesmo sobre uma nação inteira.
Quando Deus traz o julgamento sobre seu povo, ele também se oferece para perdoar e para trazer cura à terra. Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7, versículo 13 e 14. Baseando-se na promessa de 2 Crônicas 7, 14, responda as seguintes questões. Quando Deus traz julgamento sobre seu povo, que providência este tem de tomar para restaurar a coinonia com ele? Mencione 4 dessas providências. 2. Mencione 3 coisas que Deus promete fazer quando seu povo volta para ele. O remédio de Deus para a restauração da comunhão com ele envolve humilhar-se, orar, buscar sua face, buscar experimentar sua presença e arrepender-se, afastar-se do pecado. Ele promete ouvir, perdoar o pecado e sarar a terra. Em Números 6, versículo 24 e 26, Deus diz aos sacerdotes para pronunciar esta lista de bênçãos sobre o povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. No quadro que aparece a seguir, eu resumi o que você estudou sobre o remédio de Deus para o pecado. Inclui algumas outras declarações, versículos que podem ajudá-lo. O quadro diz assim: remédio divino para o pecado. Humilhe-se diante de Deus, não procure se justificar. Não se prenda ao orgulho. 2. Ore a Deus, pois Ele ouve a oração do arrependimento. 3. Confesse seus pecados a Deus. Concorde com Ele que seu pecado é erro. Confesse a todas as pessoas que forem diretamente afetadas pelo seu pecado e peça perdão a elas. Mateus 5, 23 e 24. Arrependa-se, abandone seus caminhos pecaminosos e volte para Deus e seus caminhos. Mais um diz: busque o rosto de Deus, procure renovar sua comunhão com Ele, converse com Ele, ouça sua voz. Mais um tópico: se você praticar esse pecado há muito tempo, confesse-o a um ou mais amigos crentes. Peça a eles para orarem por você, a fim de que seja livre da escravidão do pecado. Tiago 5,16. Mais um ponto: entristeça-se, peça a Deus para ajudá-lo a entender como ele se sente a respeito do seu pecado. O desejo de Deus é que você sinta desgosto mesmo. Quando seu coração estiver quebrantado por causa de seus pecados, será menos provável que você o repita. Salmo 51, versículo 17. Mais um ponto diz: submeta-se a Deus, resista ao diabo, purifique seu coração. Tiago 4, 7 ao 10. Reivindique as promessas de perdão, purificação e cura. Segundo Crônicas 7, 14, 1 João 1, 19, ou 1, 9. E vive então na vitória que Jesus nos dá através do poder de sua ressurreição. Oh, glória a Deus, aleluia. E aqui aquelas perguntas finais, né? Deixa eu ajeitar aqui para nós. Faça uma revisão do estudo de hoje. E aí, identifique. E finalizando o resumo, diz assim: a coinonia é criada e mantida pelo Espírito Santo. A quebra da comunhão com um irmão ou uma irmã em Cristo é indício de quebra da comunhão com Deus. O pecado quebra a coinonia com Deus. A disciplina e o julgamento de Deus são expressões de seu amor. E amém? Glória a Deus. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por sua vida. Deus, abençoa os teus filhos, os capacita para restaurar a comunhão se necessário. Ouve o coração quebrantado e contrito, arrependido, Deus. Fala com cada um e os ensina a viver, fazendo a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã.